Pessoal, a Câmara Municipal de Manaus ainda não recebeu o novo projeto do Executivo Municipal da Prefeitura de Manaus, sendo mais franco, com o pedido da realização do empréstimo. Aquele de 600 milhões de reais foi rejeitado. E agora a casa espera o outro, que deve ser apresentado pelo prefeito Davi Almeida. Só que o presidente da Câmara Municipal de Manaus disse que até agora o prefeito Davi Almeida não conversou com ele sobre o assunto. A Roberta Bindá foi lá ouvir todos os lados dessa situação. Roberta. Pelo menos até o fim da sessão desta terça-feira, a Câmara Municipal de Manaus não recebeu o novo projeto do Executivo Municipal com pedido para a realização de empréstimo de 600 milhões de reais. Em evento oficial antes do feriado, o prefeito Davi Almeida chegou a confirmar que o texto seria encaminhado. No plenário, o assunto nem entrou em pauta e nos bastidores parece que falta diálogo. O presidente da casa fez questão de dizer que até agora o prefeito de Manaus não conversou com ele sobre o assunto. Inclusive, em tom mais duro, Caio André afirmou que só tem conhecimento das intenções de Davi Almeida por meio do que a imprensa divulga. Até o momento não chegou a casa e nós não temos como nos pronunciar pelas falas do prefeito. É o prefeito que precisa dizer o que realmente a prefeitura pretende. Como disse, a casa, e já até reconhecido pelo prefeito, já votou o pedido que foi enviado a esta casa no início do mês, né? Tratava justamente de um empréstimo sem nenhuma destinação, e a casa já se pronunciou e já determinou a matéria como vencida. Nem o vice-líder do prefeito na casa não sabia dizer quando exatamente o novo pedido vai ser enviado para apreciação dos vereadores de Manaus. A Casa Civil, ela manda através do sistema, né, de processamento. Eu acredito que nós ainda não fomos informados aqui. Eu vou verificar com a Casa Civil se já foi enviado para cá e mandar uma cópia para nós também. Marcelo Serafim, que votou contra o empréstimo na primeira tentativa da prefeitura, falou que a proposta não deve passar novamente. Então a prefeitura vai perder de novo. O que o prefeito quer é mandar um projeto de lei mais detalhado, dizendo que ele vai fazer tais obras para jogar a população contra o parlamento. Agora eu quero alertar que a lei orçamentária está na Câmara e tudo que for teor do projeto de lei do empréstimo, nós vamos corrigir a LOA e vamos colocar para que o prefeito faça e trabalhe no próximo ano. Para Rodrigo Guedes, o Poder Executivo Municipal precisa prestar contas de empréstimos anteriores antes de solicitar autorização para novas operações financeiras. Eu entendo que o prefeito deveria prestar contas do 1,2 bilhão de reais que a Câmara já autorizou a Prefeitura de Manaus a contrair de empréstimo. Primeiro, presta contas, porque a população precisa saber o que foi feito com esse dinheiro, 1,2 bilhão de reais, a gente não sabe. As obras que acontecem hoje na cidade de Manaus, executadas pela Prefeitura de Manaus, 95% delas são com recursos do governo do estado, não são com recursos de nenhum empréstimo. Então, o primeiro ponto seria prestar contas. Segundo a Prefeitura de Manaus, o empréstimo de 600 milhões de reais se dá pela necessidade de investimentos na capital, como desassoreamento de garapés, construção de UBSs, terminais de ônibus e asfaltamento de ruas. A proposta de empréstimo foi votada no início do mês e teve placar desempatado com o voto do presidente da Câmara. Por 20-19, a solicitação foi negada pelos vereadores. Sabe o que me chama a atenção? É que a arrecadação municipal, a arrecadação de Manaus é superavitária. O que isso significa na prática? É que a Prefeitura de Manaus está tendo recurso suficiente, né? Vem tendo um orçamento crescente ao longo dos anos, um incremento de orçamento, e faz todo sentido. Pegue seu carnê do IPTU aí, ele não aumentou? Isso significa dizer que a Prefeitura tem mais dinheiro nos cofres. E aí eu estou falando só de uma das fontes de arrecadação, tá, pessoal? Ou seja, a Prefeitura vem arrecadando sistematicamente e, mesmo assim, precisa se endividar. Como? Contraindo empréstimos. Segundo os vereadores, mais de 1 bilhão em empréstimos já foram feitos pela Prefeitura de Manaus.
E esses empréstimos deveriam ter sido empregados em obras de infraestrutura necessárias para a população. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de creche, fala de unidade básica de saúde, fala de asfalto na rua, de construção, de outras praças, opções de lazer, mas isso está faltando ainda, né? Vamos entender melhor essa lógica, porque é ela que vai dizer se o fim desse impasse entre vereadores e prefeito está próximo ou ele está só no início. Aliás, vamos seguir falando de política, né? Nesta quarta-feira, o governador Wilson Lima desembarca em Brasília e participa de reuniões sobre programas de moradia e BR-319. Igor Damasceno está em Brasília, o Wilson Lima está com ele. E os detalhes ao vivo aqui na tela do Alô Cidade. Seja bem-vindo, Igor. Muito boa tarde para você em Brasília. Boa tarde, Amaral. Boa tarde a todos que nos acompanham. O governador Wilson Lima cumpre uma série de agendas aqui na capital federal. A primeira delas já foi cumprida. Ele veio até a sede da Caixa Econômica Federal conversar com o presidente da instituição, Carlos Vieira, para apresentar o programa Amazonas Meu Lar, que tenta resolver o problema do déficit habitacional no estado. Vamos falar com o governador. Governador, boa tarde. Hoje o senhor veio apresentar o projeto, apresentar o programa ao presidente Carlos Vieira. Foi bem recebido pelo presidente? Nós já tínhamos feito isso lá em maio com a então presidente da Caixa Econômica Federal, e a gente veio aqui, naturalmente, para estabelecer essa relação com esse novo presidente, apresentar o nosso programa. A equipe, parte da equipe já conhecia, e ele ficou muito empolgado, inclusive com a possibilidade da gente avançar em outras frentes, mas isso é algo que a gente vai conversar mais lá na frente. De qualquer forma, o nosso programa prevê aproximadamente 20 mil soluções de moradia. A gente já começou a executar esse programa porque nós já entregamos unidades habitacionais, já entregamos um conjunto ali na General Rodrigo Otávio, vamos entregar mais um conjunto habitacional ali na Cidade Nova, ali próximo do Hospital Francisca Mendes, que é o Osias Monteiro 2, e ainda esse ano nós já vamos começar a assinar os primeiros contratos para o financiamento de unidades habitacionais. E esse recurso, na ordem de 150 milhões de reais, vai ser operado pela Caixa Econômica Federal. Então, é um subsídio que nós vamos dar para essas famílias de baixa renda do faixa 1, na ordem de 35 mil reais, e no faixa 2, na ordem de 30 mil reais. Então, o Estado vai dar a entrada, porque essa é a grande dificuldade do cidadão na hora de fazer um financiamento de um apartamento. Nós já temos inicialmente disponíveis 1.000 unidades habitacionais. Então, a gente vai fazendo isso paulatinamente, de acordo com a medida em que a gente for recebendo esses recursos, a gente vai assinando esses contratos. E hoje tem um anúncio importante do governo federal, que é a quantidade de unidades habitacionais que serão disponibilizadas pelo Minha Casa Minha Vida, que se complementa ao Amazonas Meu Lar, especificamente lá no estado do Amazonas. E aí a gente tem algumas situações que precisam ser resolvidas. Nós lançamos já um primeiro edital para as pessoas, para as construtoras se inscreverem. Nós tivemos uma dificuldade no estado do Amazonas, porque no FAR, que é uma das linhas de atuação do Minha Casa Minha Vida, o apartamento chega a 170 mil reais. Esse é o recurso que está sendo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. E isso não fecha a conta, não fecha os custos. Ou seja, nenhuma empresa, por causa dos custos de construção, nenhuma empresa se apresentou, nenhuma empresa apresentou proposta para fazer a construção dessas unidades habitacionais. O que a gente está fazendo para resolver esse problema? Além desse recurso do governo federal, 170 mil reais, o estado do Amazonas está complementando com mais 20 mil reais para poder tornar a construção desses apartamentos viáveis no estado do Amazonas. Então, Amaral, o governador está aqui apresentando o programa Amazonas Meu Lar na Caixa Econômica Federal, mas hoje, às 3 horas da tarde, no horário daqui de Brasília, o presidente Lula, governo federal, ao lado do governador Wilson Lima e do prefeito Davi Almeida, vão também anunciar o programa Minha Casa Minha Vida. Manaus é uma das cidades que mais vão ser contempladas pelo programa, isso para tentar coibir o déficit
habitacional que há não só em Manaus, mas também em todo o estado. Só que a agenda do governador não para por aí. Às 4 horas ele tem um encontro no Ministério dos Transportes para falar do grupo de trabalho que tenta trazer a pavimentação, a manutenção do trecho da BR-319 no Amazonas. Será que agora vai, governador? Pois é, essa é uma discussão que a gente tem tido desde que eu assumi o governo do estado do Amazonas em 2019. Tive agora, no novo governo, uma conversa com o Renan e eu fui muito claro em dizer o seguinte, ministro, tem que haver uma decisão política, né? É preciso saber se o governo federal tem ou não interesse em fazer com que a BR-319 se torne trafegável. E para isso a gente precisa dar os encaminhamentos necessários, tem que colocar todo mundo à mesa. Ministério dos Transportes, Meio Ambiente, DENIT, todos os interessados, para que a gente possa avançar nessas questões. Foi montado um grupo de trabalho para tratar especificamente da BR-319 e hoje será a primeira reunião desse grupo de trabalho. E eu estou muito otimista de que a gente possa avançar, entender efetivamente onde é que pararam essas tratativas e eu, enquanto governador, já me coloquei à disposição para aquilo que for necessário, né, com complementação de recursos, com operação de crédito, para dar os encaminhamentos necessários para que a gente possa ter uma rodovia trafegável, para que a gente possa ter uma alternativa. O estado do Amazonas está isolado do restante do Brasil via terrestre. Agora a gente enfrenta uma dificuldade muito grande para os navios chegarem até Manaus com matéria-prima e também para sair com produtos acabados. E a gente não tem uma outra alternativa a não ser de avião e é um custo muito alto. Então a gente precisa ter a BR-319 como um modal complementar para a logística do estado do Amazonas. E aí tem uma outra coisa que é importante, que é o aspecto social. E esse é o aspecto que eu julgo mais importante nesse processo. É garantir um direito que é básico do cidadão. É um direito de ir e vir. É um direito de quem está no estado do Amazonas poder ir a Porto Velho e poder pegar o seu carro e, sei lá, ir para outras regiões do Brasil. Agora, ontem o senador Omar Aziz, ele conversou com a gente, disse que o governo federal, mais precisamente o presidente Lula, está interessado em resolver esse problema da BR-319. O senhor entende que a bancada federal do Amazonas, o governo federal também estão interessados? Estamos todos andando ali no mesmo ritmo, governador? Quando se trata de BR-319, não tem questão política, não tem questão partidária que possa ser maior do que esse interesse, que é um interesse comum. E fico feliz dessa declaração do senador Omar Aziz de que há disposição do presidente Lula em fazer efetivamente com que essas tratativas com relação à BR-319 caminhem. A gente vê o esforço de toda a bancada tem se empenhado muito nessa questão da BR-319, assim também como a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, os prefeitos do entorno ali da BR-319 e os prefeitos também de todos os municípios do estado do Amazonas, está todo mundo interessado e comprometido com essa questão da BR-319. As instituições, a sociedade civil organizada, enfim, não vejo ninguém no Amazonas que possa ser contra ou que não faça o devido esforço para que ela saia. A BR-319 ela é fundamental para o desenvolvimento do estado do Amazonas. Amaral, vou liberar aqui o governador, porque ele está com uma agenda bem cheia hoje. Daqui a pouquinho eu vou encontrar o governador novamente lá no Palácio do Planalto. Mas nós temos 2 problemas do Amazonas aqui em discussão, que é o problema habitacional e o problema da infraestrutura rodoviária, ali a BR-319. São 2 assuntos que estão em discussão da bancada amazonense, do governo federal e do governo estadual. Mais detalhes a gente vai dando ao longo da programação da TV A Crítica. Volto contigo. Muito obrigado, Igor Damasceno, também ao governador Wilson Lima, que se dispôs gentilmente a atender a nossa equipe. O Igor segue lá em Brasília acompanhando isso porque o prefeito de Manaus, Davi Almeida, também está em Brasília. E anunciou que deve, né, Igor, dentre outras medidas, anunciou que deve reapresentar o pedido de empréstimo, autorização para o empréstimo à Câmara Municipal de Manaus. Como é que está essa agenda do prefeito Davi Almeida aí em Brasília, que você também vem acompanhando aí intensamente? Seja mais uma vez bem-vindo aqui à tela do Alusão. Só tiramos a sua imagem rapidinho, só para você reenquadrar aí, porque estava agora há pouco entrevistando o governador Wilson Lima e agora traz informações sobre a agenda do município de Manaus aí em Brasília.
Olha só, Amaral, o prefeito Davi Almeida, ele também cumpre desde ontem uma série de agendas aqui em Brasília. Ele também tem 2 encontros, 2 agendas na tarde de hoje. Uma delas a gente já adiantou, é no Palácio do Planalto com o presidente Lula e com o governador Wilson Lima. E o prefeito Davi Almeida, ele veio atrás de 2 recursos. Na verdade, ele está atrás de 2 caminhos de recursos. O primeiro deles você já adiantou, são aqueles 600 milhões de reais para a Câmara de Vereadores de Manaus. A primeira proposta foi entregue e foi recusada. Agora, Davi Almeida conversou comigo e disse que baixou um pouquinho esse pedido. É algo em torno de 580 milhões de reais. A nova proposta, ou seja, o novo pedido para a Câmara de Vereadores vai ser apresentado amanhã. E ele disse que agora está mais otimista em conseguir esse recurso, porque todas as dúvidas dos vereadores foram sanadas. Ele precisa de pelo menos 26 votos favoráveis para conseguir esses 580 milhões de reais, e muito provavelmente essa resposta sai ainda nesta semana. Agora, o prefeito Davi Almeida, agora não falando só das agendas municipais, mas na agenda aqui em Brasília, ele se encontrou com a bancada federal do Estado. Deputados e senadores se reuniram com Davi Almeida no gabinete do senador Omar Aziz para tratar das emendas parlamentares. É aquele dinheiro público que está com o parlamentar e que é dado para as prefeituras para ser revertido em obras. Já foi definido que a bancada federal vai dar para os prefeitos, não só para Davi Almeida, mas para os prefeitos daí do estado do Amazonas, algo em torno de 28 milhões de reais em emendas impositivas. São aquelas emendas que precisam ser gastas com obras públicas. A maior parte desse dinheiro vai para a Prefeitura de Manaus, já que é uma cidade que é a maior do estado, contempla aí quase metade dos habitantes do estado do Amazonas, então vai abocanhar a maior parte desse recurso. Davi Almeida ainda não sabe quanto desses 28 milhões de reais vai para a Prefeitura de Manaus, mas ele já disse que vai ser revertido na construção de unidades básicas de saúde, de creches e também para a manutenção asfáltica da cidade de Manaus. Vamos ouvir o que disse o prefeito. Isso é, pelo que nós entendemos e pelo que nós temos de conhecimento, é a maior manifestação de apoio à cidade de Manaus de uma bancada. Então, dos 3 senadores, os 3 destinando recursos para Manaus, e dos 8 deputados, 6 destinando recursos para Manaus em diversas áreas. Nós vamos ter os recursos a partir de quinta-feira. Os valores e as áreas a gente vai divulgar posteriormente. E quais são as principais demandas da cidade de Manaus hoje? Habitação, nós temos, inclusive amanhã tem um lançamento de um programa aqui, o Minha Casa Minha Vida, em que Manaus vai ser um dos municípios melhores contemplados, maiores contemplados. Nós temos na infraestrutura, nós temos lá limpeza de igarapés, nós temos também na construção de UBS, na construção de creches, nós temos todas essas demandas para que nós possamos investir também na infraestrutura viária da cidade de Manaus. Bom, essas são as emendas impositivas, aquele dinheiro público dado pelos deputados e senadores para as prefeituras para reverterem em obras públicas. É obrigado reverter em obras públicas. Vocês viram aí Davi Almeida falando sobre esse dinheiro. Agora tem também as emendas de bancada. É o dinheiro que é repassado para toda a bancada federal do Amazonas. Ainda não se sabe quanto de recurso vai ser aplicado em cada prefeitura. O dinheiro ainda não foi passado. Mas o senador Omar Aziz já disse que vai sim repassar as emendas de bancada para os prefeitos daí do Amazonas. Vamos ouvir o que disse o senador. O que nós temos hoje são as emendas impositivas, que já tem um valor, que dá em torno de 28, 29 milhões para cada parlamentar, mas para dividir em 61 municípios. Tem as emendas de bancada, e o Senado tem um valor um pouco maior do que a Câmara, e tem as 15 emendas, que uma delas nós vamos destinar à Marinha lá do estado do Amazonas. Houve um pedido do almirante para que a gente pudesse recuperar algumas embarcações, principalmente embarcações que têm contribuído muito na cheia e na seca, levando saúde. E o município de Manaus, a maioria dos parlamentares já se comprometeu com o prefeito, assim como se comprometeu com os prefeitos, e a gente ajudar naquilo que for necessário e possível. Eu acho que nós vamos conseguir vamos trabalhar bastante agora com os relatores setoriais, tanto da saúde, como da infraestrutura, como outras obras. E o mais importante também, amanhã às 16 horas, nós teremos a primeira reunião para tratar da BR-319. Bom, então, na prática, os prefeitos das cidades daí do Amazonas estão aqui em Brasília para apresentar projetos de obras e pedir dinheiro por meio das emendas
de bancada e impositivas para que eles consigam executar esses projetos. E é exatamente por isso que Davi Almeida está aqui em Brasília. O senador Plínio Valério, ele também esteve nessa reunião da bancada federal com as prefeituras. E ele disse que a prioridade nesse momento é a saúde pública do estado do Amazonas, que, segundo ele, está bastante defasada. Vamos ouvir o senador. Mas a nossa prioridade é sempre, né? Socorrer os municípios. A minha prioridade é socorrer o município no momento em que o governo federal e estadual abandonaram, principalmente a questão de saúde. A minha prioridade como senador individual é saúde. Quando eu falo saúde, eu falo principalmente a saúde no interior, embora Manaus esteja um caos também. A prioridade dos prefeitos tem sido essa, normalmente é saúde, né? E a gente tem que ver essa questão do transporte, discutir, eu acho que é um bom momento para a gente discutir prevenção. Bom, Amaral, as agendas continuam a todo vapor. Wilson Lima e Davi Almeida pararam, né? Fizeram uma pausa para o almoço nesse momento, mas daqui a pouquinho eles se encontram com o presidente Lula e alguns ministros do governo federal no Palácio do Planalto para falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida, e depois tem a volta da discussão sobre a BR-319. Eu também vou fazer uma pausa nesse momento, mas a cobertura completa a gente acompanha ao longo da programação da TV A Crítica. Volto contigo. Muito obrigado, Igor Damasceno, ao vivo direto de Brasília. Informações completas sobre essa movimentada agenda das autoridades do Executivo Estadual e de municípios aqui do Amazonas, lá em Brasília, em busca de recursos. Vamos seguir acompanhando. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.